Pastor, enquanto o Senhor estava louvando, eu via o Senhor crescendo. E as suas vestes, elas não estavam mais como o Senhor está vestido hoje, calça e blusa. Eu via o Senhor com vestes brancas. E quando o Senhor começava a crescer, eu ficava observando que de repente ficava só os seus pés dentro da igreja. O Senhor ia desaparecendo como se estivesse subindo. Paz, pastor. Pastor, eu vi sair, no começo do culto, das janelas de trás do púlpito, duas cachoeiras. E essas cachoeiras, uma molhava o lado direito do templo, a outra molhava o lado esquerdo. E em seguida, pastor, eu observava que a parte do meio da igreja não se molhava. E eu fui levada para frente do púlpito e olhei para o Senhor. Tinha uma cachoeira que saía do Senhor e inundava toda a igreja. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu via o Senhor, as suas vestes, e pelo seu corpo tinham vários nomes. E quando eu me aproximava para ver qual eram esses nomes, alguns deles estavam assim como se fosse... Eu não conseguia ver, estava como se fosse embaçado. Mas teve um que o anjo destacou. Ele estava como se fosse na sua testa. Autoridade. E ali aquela visão cessou. Paz, pastor. Pastor, eu vi chegar um anjo aí do lado do irmão Samuel, só que ele se posicionou à frente dos instrumentos. Ele se sentou e ele tinha uma mesa, como se fosse uma escrivaninha. E ele trazia consigo um livro. E esse livro ele foi folheando. E ele chegou numa determinada página que estava em branco e ele começou a escrever tudo que estava sendo dito durante o culto. E pastor, eu pude observar um detalhe. Esse livro estava para mais do meio. Já tinham poucas folhas para o final dele. Paz, pastor. Pastor, eu pude ver muitos anjos passeando no meio da igreja. E esses anjos, pastor, eles estavam com bandejas na mão. Só que teve alguns anjos que voltaram novamente para o céu, com presentes que trouxeram. Mas eles olharam todos os lugares da igreja, olharam para todos os rostos e viram que essa pessoa que ele trouxe aquelas coisas, a pessoa não foi. Então ele voltou novamente para o céu com aquela bandeja cheia. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Assim que começou o primeiro louvor, eu vi um anjo adentrando a igreja. E esse anjo, ele tinha na mão uma caixa de um presente. Essa caixa vinha até com um laço assim de presente. E ele adentrou a congregação e ele foi até o irmão Eudi Teixeira. E ele entregou para você, irmão, esse presente. E quando ele abriu o presente, que eu pude ver, que ele te entregou, ele abriu a caixa. Dentro parecia-me que tinha um furacão ali dentro. E eu tenho uma palavra de Deus. Deus trará um novo mover espiritual na tua vida, na tua dispensação pessoal da tua vida. Amém. Enquanto o irmão André estava orando, eu vi na frente do púlpito um trono vermelho, mas era um vermelho mais fosco. Era um trono muito confortável de se sentar assim, com uma cadeira assim, estofada assim, que nem aqueles sofados de luxo que a gente vê, era mais ou menos uma coisa assim. Então deixou uma espada do céu e cortou ele ao meio, esse trono. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse é o trono da exaltação.
Deus não tolerará mais esse trono dentro da sua casa. Então, logo depois, um pouco mais para frente, eu vi uma cadeira, ali onde é que o Samuel fica, eu vi uma cadeira de palha, uma cadeira bem desconfortável, assim, aquelas cadeiras de palha que fica o pau assim, né, a madeira aparecendo, que é bem incômodo a gente sentar, e ela estava ainda bamba, essa cadeira, ela bambeava, parecia que ela ia cair. Então vinha vários irmãos e sentavam nessa cadeira. Alguns vinham e sentavam. E atrás dessa cadeira tinha um homem muito grande de branco. E quando os irmãos sentavam, parecia que ela ia bambear e cair, mas esse homem segurava ela e ela ficava firme e conseguia ficar sentado ali nessa cadeira. E assim foi, vários irmãos sentaram e quando sentava nela, o homem segurava ela. E essa não é outra senão a cadeira dos humildes. Difícil de se ficar, mas sempre tem alguém junto com os humildes. Amém. Momentos antes da pregação, eu vi um anjo que desceu do céu e ele trazia em suas mãos uma espada, mas uma espada muito bonita. E ele botou na frente do altar e quando começou a pregação, ela veio para a mão do Senhor Elias. Então, Deus me levou em espírito aonde essas espadas, essa espada, essa daí, saiu. Eu vi como se fosse um armário aberto com várias espadas dessa, semelhantes a esta que desceu hoje. E o entendimento que eu tive foi esse, que são pregações, e essa de hoje é a primeira delas. Amém. Quando estava se tocando aquele louvor, o sangue precioso, eu vi um anjo descer na frente do púlpito e esse anjo tocava um violino e ele ia acompanhando a música com um violino ali na frente do púlpito. Amém. Eu vi um anjo descendo com muitos pergaminhos na mão, mas eram muitos pergaminhos, e ele ia rapidamente, assim, correndo por dentro da congregação, entregando aos irmãos esses pergaminhos. Alguns irmãos ele ia entregando, alguns caíam no chão, os pergaminhos, e ele ia com uma rapidez incrível, assim como quem tem muita pressa de entregar esses pergaminhos. E eu tenho uma palavra do Senhor: estudem a minha palavra. Amém. Ainda durante os louvores, eu vi uma espada descendo, só que essa espada não era uma espada comum, ela era uma espada de luz. Ela era muito luminosa, essa espada, e ela descia na frente do púlpito. E ela era a lâmina dela refletia uma luz incrível. Era uma espada mesmo de luz. Amém. Assim que começou o culto, eu vi uma espada na frente do púlpito. Mas essa espada, ela se moldava, ela se curvava assim. Não se curvava até o chão, mas ela se entortava e fazia como se fosse um arco. Ela ficava assim nessa posição. E o entendimento que eu tive foi esse, que essa espada é uma espada que ela irá se moldar conforme a dispensação da vida do Senhor Elias. Amém. No momento em que o Senhor pregava, eu vi 7 guerreiros aparecendo na frente do púlpito ali. 7 guerreiros, tudo com armadura. E também vi, nascendo dos seus ombros, 2
asas, como se fossem, né, duas asas assim que saíam do ombro assim e desciam como se fosse assim, com decorações assim no ombro, só que me representaram assim asas. Amém.